Olá, meus irmãos e amigos, estamos meditando na palavra de Deus e agora vamos para o Salmo 101. Nós estamos dando início hoje à terceira e última parte dos 150 salmos. É claro que esse 101, esse Salmo 101, faz parte do quarto livro dos 5 que compõem os 150 salmos. Quando estiver se aproximando do último dos 5 livros, então podemos tecer maiores comentários. Mas é interessante que nesse quarto livro, dos livros dos Salmos, este 101 foi escrito por Davi, a ele é atribuída a autoria. E segundo os estudiosos, apenas acho que o Salmo 103, que é outro que também Davi escreveu, que faz parte deste quarto livro. Mas interessante que nesse Salmo 101, diferentemente do conjunto dos anteriores que nós lemos, do 93 ao centésimo, esse aqui, Davi, que escreveu este salmo, apresenta a sua preocupação em ser um rei, de fato, segundo o coração de Deus. Antes de ser ungido rei por vontade e decisão da parte de Deus, Davi foi um adolescente que teve a sua vida com os seus irmãos. Eram 8 filhos de Jessé, ele era o último, o caçula. Então ele foi ungido rei, ou melhor, foi ungido para ser rei, porque Deus assim havia dito para Samuel: encontrei um homem segundo o meu coração. E quando ele disse homem, na verdade estava se referindo à pessoa, porque Davi ainda era um adolescente entrando para a juventude. Pois bem, agora, uma vez entronizado, uma vez tendo sido rei por 7 anos em Hebrom e 33 anos e 6 meses rei em Jerusalém, Davi reinou por 40 anos, digamos assim, em todo Israel. E nesse período de 40 anos como rei, Davi demonstrou uma preocupação em fazer a vontade de Deus. Muito embora houvesse cometido pecados, e a Bíblia apresenta dois de vários pecados que ele cometeu, como o adultério com Batseba e o orgulho e presunção de ter mandado contar o número dos seus soldados, outras falhas ele cometeu. Mas Davi foi uma pessoa zelosa. E eu creio que ele foi chamado homem segundo o coração de Deus, não pela perfeição. A gente já aqui falou de alguns pecados dele, mas porque quando confrontado com o seu pecado, ele não dava desculpas, não tentava se justificar, ele admitia, reconhecia e mudava de atitude. Foi realmente um rei que procurou agradar a Deus. Não é à toa que depois dele veio o seu filho Salomão, veio o neto Roboão e veio a divisão do reino, e Davi se tornou a referência como deveria ser o rei. E de acordo com a escolha daquele sucessor, a Bíblia diz: e ele andou nos caminhos do seu pai Davi, ou não foi íntegro como foi o rei Davi. Interessante observar que no Salmo 101, que é um salmo pequeno, tem apenas 8 versículos, Davi apresenta algumas coisas importantes sobre um governante. Como deve ser um governante? Como deve agir um líder, seja no âmbito municipal, estadual, federal, seja de uma empresa, seja de uma autarquia, seja de uma instituição pública ou privada, não importa, seja um governante, o importante é ele ser segundo o coração de Deus. E aqui Davi apresenta algumas coisas que precisamos ler, meditar e aprender, porque mais do que palavras de um homem, são palavras que Deus inspirou para chegar ao seu, ao meu, ao nosso coração. O Salmo 101 começa então dizendo o seguinte: cantarei a lealdade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei louvores. Veja só o que ele fala: cantarei a lealdade e a justiça. Esse cantar a lealdade e a justiça é diferente quando ele fala cantarei ao Senhor. Ele está dizendo eu cantarei a, não é a lealdade ou a justiça. É cantar a lealdade, cantar a justiça, ou seja, falar da lealdade, falar da justiça. É interessante como
a Bíblia usa esse jogo de palavras para que nós possamos entender a intenção realmente do texto. Davi estava dizendo, eu quero falar da lealdade, eu quero falar da justiça. E aqui, já por essas palavras, temos uma ideia do que vai acompanhar e vai ser descrito ao longo do Salmo 101 que Davi escreveu. Falar da lealdade e da justiça. Esse binômio aqui, quanto ao exercício de uma liderança. O líder tem que ser leal, o líder tem que realmente favorecer e valorizar a justiça. Não agir com lealdade e comprometer realmente o exercício da liderança. Ser injusto é realmente incitar a contrariedade, o aborrecimento, cometer falhas que vão distanciar as pessoas. E ele fala, a ti, Senhor, cantarei louvores. É interessante, porque cantar louvores a Deus também implica em reconhecer a lealdade de Deus e a justiça de Deus. De modo indireto, também dizer, eu valorizo a lealdade e a justiça. Eu quero cantar a ti, Senhor. Não adianta você cantar louvores a Deus. Não adianta você exaltar através de canções, mas se você não reconhece a lealdade de Deus, se você não reconhece a justiça de Deus, se você não pratica a lealdade, não pratica a justiça. No verso 2, diz interessante Davi, seguirei o caminho da integridade. Quando virás ao meu encontro, em minha casa viverei de coração íntegro. É interessante, falando antes de lealdade e justiça, agora ele fala, seguirei o caminho da integridade. Integridade é uma palavra muito conhecida. A questão toda é a praticidade do seu sentido na vida das pessoas. Um coração íntegro é um coração 100% voltado para o Senhor. Tiago, irmão de Jesus, que escreveu a carta que leva o seu nome, disse que o homem que duvida é aquele que tem um coração dobrado, homem de coração dobre. O que quer dizer? É uma pessoa inconstante, ora está assim, ora está do outro jeito, ora vai para um lado, ora vai para o outro, ora está de uma forma, ora está de outra. É uma pessoa inconstante, vacilante, que não tem firmeza de propósito, que não tem integridade no seu coração. É interessante, no Isaías capítulo 26, verso 3, assim, tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo coração é firme, porque ele confia em ti. Então, firmeza de decisão e de caráter. Integridade tem a ver com caráter. Davi disse, eu quero realmente seguir o caminho da integridade. E ele fala uma coisa muito interessante. Quando virás ao meu encontro? Ou seja, Deus é justo, Deus é santo, Deus é verdadeiro, Deus é leal, Deus é justo. E quem anda com Deus deve ser verdadeiro, deve ser leal, deve ser justo, deve ser íntegro. Deus mesmo falou lá no livro de Levi, sejam santos porque eu sou santo. E Jesus repetiu essas palavras para os seus ouvintes. E aqui Davi diz, em minha casa viverei de coração íntegro. É interessante, Davi como rei tinha uma vida pública. Assim é todo líder, assim é toda celebridade, vida pública. Hoje, praticamente ninguém tem vida privada. Sabe por quê? Porque na rua você está sendo filmado, o seu celular você está sendo acompanhado, algumas pessoas até se queixam. Poxa, eu falei uma coisa, daqui a pouco eu recebo uma notificação, um aviso sobre aquele produto e eu nem fui para a loja. Sabe por quê? Nós não temos uma vida privada. Mas ainda que nós não tenhamos tanta privacidade assim, a gente sabe que da maioria das pessoas a gente pode se ocultar do olhar delas. É a vida doméstica, é a vida particular. E é interessante, porque há muitas pessoas que estão preocupadas com a sua imagem diante do público. E é bom que você se preocupe, que você realmente faça o melhor, seja uma pessoa que tenha uma vida correta diante das outras pessoas. Mas Davi diz uma coisa muito interessante, na minha casa ou em minha casa viverei com integridade. Você quer dizer isso? Na minha casa, alguém poderia dizer,
na minha casa quem manda sou eu, na minha casa eu faço e aconteço, eu grito mais alto, eu mando e desmando. Davi diz, não, na minha casa eu quero ter uma vida correta. É interessante isso. A gente hoje, por causa da Covid, por causa do novo coronavírus, a gente tem que andar de máscara. E aí, andando de máscara, algumas pessoas nem nos reconhecem, porque de longe não dá para perceber alguns detalhes. É preciso, como alguns já disseram, eu tenho que tirar a máscara para a pessoa me reconhecer e coloco logo em seguida. Pois bem, em casa não se usa máscara, mas Davi disse, em casa eu quero ser autêntico. Em casa eu quero ser uma pessoa verdadeira, tanto quanto eu sou para fora. Uma coisa é ser uma pessoa verdadeira, amorosa, amável no palácio, diante dos súditos, diante daqueles que querem uma audiência com o rei. Davi, imagino, e se esforçava para ser um bom rei, para com seus súditos, para com os seus servos imediatos, para com aqueles que tinham audiência com ele. Mas e na privacidade da sua casa? E na privacidade com a sua família? Davi disse, eu quero ser uma pessoa íntegra, eu quero ter um coração íntegro, viverei de coração íntegro. Alguém já disse que reputação é o olhar das pessoas para com você, você estando na rua, diante do povo. Caráter é o seu valor e como Deus vê você na sua particularidade. Isso que é caráter. Davi continua no verso 3 do Salmo 101. Repudiarei todo o mal, odeio a conduta dos infiéis, jamais me dominará. Repudiarei todo o mal. Aqui Davi está colocando uma distinção. Ele, como rei, poderia fazer conchavos, poderia dar jeitinho, poderia comprar a simpatia das pessoas, ou agir de forma injusta, penalizando o inocente, absolvendo o errado. Não. Ele diz o seguinte, repudiarei todo o mal. Se ele queria reinar bem, se ele queria ser um rei próspero, ele devia fazer uma escolha. E ele fez uma escolha de andar segundo a vontade de Deus. Vou repudiar o mal. Odeio a conduta dos infiéis, jamais me dominará. Meu querido, a gente sabe que, como diz o Salmo 46, ou o Salmo 42, corrigindo, um abismo chama outro abismo pelo barulho de suas quedas. Eu creio que quem anda com pessoas más acaba convivendo com elas. Quem anda com pessoas erradas acaba imitando seus atos. Uma vez um certo pastor americano disse, às vezes nós começamos tolerando o errado. E tolerar quer dizer o seguinte, eu não concordo, mas eu estou realmente admitindo. Eu não concordo, eu não tolerar isso. Eu não concordo, mas tudo bem. Isso é tolerar. A gente começa tolerando. Olha, eu não concordo, mas tudo bem. Eu não sou de acordo, mas tudo bem. Isso que é tolerar. A segunda etapa é o aceitar. Aceitar já não vê diferença, já é uma admissão, já é uma aceitação mesmo. E o terceiro e último estágio é imitar. Então tem gente que começa tolerando, depois aceita, depois imita realmente aquela prática. Davi disse, não, eu quero não só repudiar o mal, mas eu quero odiar a conduta dos infiéis. Lembremos-nos que o texto é muito claro. Davi diz, eu odeio a conduta dos infiéis. De fato, nós temos que odiar o mal, mas temos que amar as pessoas. Jesus reprovou o pecado de todas as pessoas, mas ele morreu por cada uma delas, por todos nós. Que coisa maravilhosa! Deus odeia os nossos pecados, mas Deus nos ama. A prova disso, que Cristo morreu na cruz por você, por mim, por todos nós. Então, odiar a conduta é diferente de odiar a pessoa.
A prova de que Deus não quer que nós odiemos as pessoas é o que Jesus falou. Ouvi o que foi dito, amem seus amigos e odeiem seus inimigos. Eu, porém, digo a vocês, amem seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Que coisa maravilhosa. Então, conduta é uma coisa, a pessoa é outra. Deus odeia a conduta do pecador. Deus odeia os seus, os meus, os nossos pecados. Mas Ele nos ama. Davi, como governante, como líder daquela nação de Israel, disse, eu quero me afastar daqueles que cometem erros. E continua no verso 4. Longe estou dos perversos de coração, não quero envolver-me com o mal. Veja só que coisa interessante. No verso 3, no final, diz, jamais dominará, jamais me dominará. E aqui diz, não quero envolver-me com o mal. Não adianta um líder, para ser bom líder, deve dizer não para o mal. Deve dizer, olha, aqui no meu governo ou na minha liderança, eu como dono dessa empresa, eu como líder dessa organização, eu não vou tolerar, não vou aceitar o mal. É isso que Davi está lhe colocando, ele foi muito taxativo, dizendo, eu não vou aceitar, não vou tolerar, não quero me envolver com o mal. Quanta gente comete pecados, quanta gente comete e é conivente com o erro, e quantas pessoas hoje lamentam o fato de ter entrado numa situação crítica porque não deu ouvidos a conselhos. Olha, pai e mãe diziam, não ande com aquela pessoa, olha, não vá para aquele lugar com aquele grupo, aí essas pessoas não querem nada com a vida, só querem viver de bagunça, só querem ficar fazendo coisas erradas. Quantas vezes pai e mãe aconselharam e o filho não deu ouvidos, a filha não obedeceu e hoje estão sofrendo as consequências por terem se envolvido, por terem aceitado o mal. Então Davi disse, não, eu como líder não vou realmente me envolver com o mal. Quanta gente hoje da liderança a nível municipal, estadual e federal, espalhado pelo Brasil afora, estão sendo envolvidas por terem praticado delitos ou por terem sido coniventes com os delitos. Então, veja só, você quer ser feliz, você quer ter paz no coração, você quer realmente liderar de modo correto, diga não para aquilo que Deus diz não, diga não e não se envolva realmente com o mal. Ele continua aqui no verso 5 do Salmo número 101. Não quero calar, ou melhor, farei calar ao que difama o próximo às ocultas. Fofoca, maledicência, pessoas que gostam de falar das outras, mas falam pelas costas. Quanta gente abraça, sorri para você, mas quando você se retira, ou quando ela sai da sua presença, através das redes sociais, ou de uma forma de bate-papo, comenta, faz declarações contra você. Meu querido, Davi disse, farei calar ao que difama o próximo às ocultas. Sabe o que Davi está dizendo? Porque se a pessoa fala mal de outro para você, é a lógica, ela falará mal de você para outro, porque é uma questão de comportamento, de má conduta. E outra coisa, quando Davi disse, farei calar quem fala mal do próximo às ocultas, eu não quero ouvir. E não é só a questão de não querer ouvir, mas de repreender, de chamar a atenção, de dizer, olha, não está certo, isso não está correto, isso não é justo, você não está sendo verdadeiro, você não está sendo autêntico, você não está sendo realmente uma pessoa que teme a Deus, porque quem teme a Deus não dá ouvidos a fofocas e maledicências, e nem fica falando mal do próximo pelas costas. As redes sociais, muita gente, de forma anônima, se escondendo através da tela do computador, fala mal, difama, pega uma foto e coloca a legenda que quer para difamar os outros. Davi disse, não, eu não quero me envolver com isso. Você quer ser feliz, meu amigo? Fuja disso, faça calar.
Dizem que o palhaço só faz brincadeiras no circo porque tem público, porque tem gente que ri. Então, a pessoa só vai falar mal de outro para você se você ouvir, se você acolher aquele comportamento ruim de ficar tolerando, aceitando. Sabe o que vai acontecer? Você que dá ouvidos às fofocas, quando o outro que fala a fofoca for confrontado, vai dizer, fulano, apontando para você, fulano também sabe. E aí, como é que fica? Então, corte o mal pela raiz. Se alguém vier falar mal de outro para você, se você quer falar isso na frente da pessoa, não, então não quero nem saber. Então pronto, vai cortando, corte o mal pela raiz. Pois bem, daqui no verso 5 ainda diz assim, não vou tolerar o homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. Lembra que eu falei do tolerar? Tolerar é assim, eu não concordo, mas tudo bem. Eu não estou de acordo, mas tudo bem. Davi disse, não, eu não vou tolerar o homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. Arrogância e orgulho é a mesma coisa. É uma pessoa cheia de si, é uma pessoa que se julga autossuficiente, é uma pessoa que fica alimentando divisão, é uma pessoa que acha que está sempre certa, só ela tem razão. Conviver com pessoas assim é ter mal-estar, é sofrer. Davi disse, não, no meu reino, no meu palácio, no meu governo, na minha monarquia, eu não vou tolerar. E se você ler os primeiros períodos do reinado de Davi, Davi foi cortando a maldade, foi cortando aqueles que cometeram delitos. Davi realmente foi um homem segundo o coração de Deus, porque quando esteve em condição, ele afastou do seu palácio realmente aqueles que eram perniciosos a um bom governo diante de Deus. E aqui no verso 6 do Salmo 101 diz, meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Que coisa interessante. Meus olhos aprovam os fiéis da terra. Tem gente que aprova o mal. Tem gente que diz que o certo é errado, que o errado está certo. Tem gente que aprova o mau comportamento, que aplaude aquele que se afasta de Deus e comete erros. O mundo está vivendo assim, onde aqueles que temem a Deus são vistos como minoria, e de fato são minoria, mas o mais agravante, são vistos como errados. É impressionante isso, mas Davi disse, eu aprovo os fiéis de toda a terra. Deus olha para nós, e aí ele pergunta, ele quer saber se realmente nós somos fiéis a ele, porque o servo de Deus, aquele que teme a Deus, deve aprovar o que é certo. Meus queridos, esses dias eu vi alguém reclamando, poxa, eu escrevi um texto falando sobre a Bíblia e coloquei nas redes sociais, alguém me criticou dizendo que eu era uma pessoa quase que estúpida, tapada, porque eu acreditava que a Bíblia é a palavra de Deus. Como pode isso? Como pode? Muitas pessoas criticando aqueles que dão opiniões pautadas na palavra de Deus. Pois bem, Davi disse, e eles habitarão comigo, somente quem tem vida íntegra me servirá. Quer viver feliz? Escolha pessoas que temem a Deus para estar do seu lado, para servirem com você. E se porventura há alguém que você conheça, que não tem um coração temente a Deus, ore por essa pessoa e fale do amor de Deus para ela. No penúltimo versículo do Salmo 101, Davi disse, quem pratica a fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Essas palavras, é impressionante, era de um rei. Mas Deus está dizendo para você, para mim, através desta palavra, quem pratica a fraude não habitará no meu santuário. Realmente, Deus não permite que aquele que vive no erro, na prática do pecado, realmente permaneça no meio do seu povo. Deus tirou Judas no meio dos apóstolos de Jesus. Deus tirou Ananias e Safira, que queriam enganar para impressionar os outros. Deus foi fazendo realmente, removendo o joio do trigo.
O joio pode estar no meio do trigo, mas no dia da ceifa, Deus vai separar o joio do trigo. O joio será queimado e o trigo será separado para realmente o melhor. E aqui diz o texto: quem pratica a fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Alguém disse que não é possível que alguém consiga enganar todos por todo tempo ou por muito tempo. A Bíblia diz que, é um ditado, né? Que a mentira tem pernas curtas. Provérbios, escrito por Salomão, fala que a mentira, uma hora, será confrontada pela verdade. E quem se alimenta da mentira não permanece. Alguém pode conseguir alguma vantagem, algum benefício através da mentira, mas não dura para sempre. Por quê? Porque a luz, quando brilha, expulsa as trevas. E mentira tem a ver com as trevas e com o engano. O último versículo do Salmo 101 diz: cada manhã fiz calar todos os ímpios desta terra. Cada manhã fiz calar todos os ímpios desta terra. Davi foi um homem zeloso em ter uma liderança e um governo realmente para agradar a Deus. Você tem que fazer uma escolha. Alguém já disse algo muito interessante. Eu não sei qual é o segredo do sucesso, mas eu sei qual é o segredo do fracasso. Querer agradar a todos. E Davi escolheu agradar a Deus, se afastando do mal, não se envolvendo com a maldade nem com as pessoas ímpias e tirando do seu governo, do seu palácio, da sua liderança, aqueles homens maus que tinham prazer na prática daquilo que Deus condena. E a última frase do Salmo 101 é a seguinte: eliminarei todos os malfeitores da cidade do Senhor. Deus jamais vai permitir que no céu, a sua cidade santa, a glória eterna, entre qualquer pessoa que esteja envolvida e mergulhada no pecado. Além de impedir que no céu haja dor, sofrimento, tristeza, morte, Deus também impedirá e impede que entre no céu qualquer pessoa mergulhada no erro e no pecado. Davi, um homem segundo o coração de Deus, resolveu ter um reinado, um governo que viesse a agradar a Deus. A pergunta é para você: como você está liderando a sua casa, a sua cidade, liderando a sua empresa, o Estado, a nação, aquilo que Deus coloca em suas mãos para governar? Quer ter paz, quer ser feliz, quer agradar a Deus? Escolha realmente viver segundo a palavra do Senhor. Jesus é aquela pessoa, a única pessoa que nos dá condições de ter um coração novo para agradar o Senhor. Que você seja feliz, que você realmente escolha agradar a Jesus de todo o coração, porque através de Jesus você vai estar agradando o Senhor. Que Deus te abençoe e seja feliz com Jesus, Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê, hoje para todo sempre. Amém e amém.